a saúde, para mim, assim, é um tema que eu gosto muito, que me instiga muito, mas que, ao mesmo tempo, me angustia muito, principalmente atualmente com a questão das internações compulsórias, com as decisões de medicamentos. E foi por isso que eu resolvi estudar saúde pública no mestrado, né? E quando eu comecei a estudar saúde pública, eu fui buscar, né, já que eu estava fazendo mestrado em Direito, eu fui buscar um conceito de saúde dentro da doutrina jurídica. Nos autores tradicionais do direito, que escrevem basicamente sobre direitos sociais, e aí falam algumas vezes sobre saúde. É muito raro, assim, são poucos os que falam especificamente sobre saúde, normalmente se encontra dentro dos direitos sociais. E eu constatei que, na verdade, eu estava buscando entender o que é a integralidade da saúde, que a gente entende, que a gente escuta falar, né, que a saúde é universal, integral e igual, como está no artigo 196, 198 da Constituição. E eu queria entender o que é essa integralidade, afinal de contas, né? E eu não consegui entender isso estudando direito. Eu percebi que a doutrina jurídica não atingia o conceito de saúde, né? Porque o conceito que o direito repete de saúde é o centralizado na lei. O direito repete conceitos de tratados internacionais, da Organização Mundial de Saúde, ou do artigo 2º e 3º da Lei 8080, de uma forma acrítica, sem interiorizar o conceito que o legislador colocou ali, ou que foi pensado em tratados internacionais, de uma forma crítica e sem contextualizar para a realidade brasileira. E, né, como o direito é uma ciência extremamente hermenêutica e baseada na interpretação da lei, eu sentia que a doutrina jurídica, no que concerne a interpretação da lei da saúde, não conseguia interpretar. E justamente porque falta um pouco até mesmo de humildade no direito como um todo, de entender que o direito não é capaz de responder a tudo e que muitas vezes você tem que buscar em outros saberes o conceito, né, em procurar entender o que acontece para conseguir até produzir decisões judiciais, né, e aplicar o direito. E por isso eu fui buscar, por uma questão prática até, porque eu estava na UERJ e tudo, eu fui procurar na medicina social, procurar entender exatamente o que é, né, o conceito de saúde, né, porque eu consegui, o que eu pude constatar é que, na verdade, o direito ele tem uma preocupação muito grande, ele não consegue conceituar a saúde, ele se preocupa muito em procurar determinar o que pode ou não ser. O que eu pude perceber é que a grande preocupação da doutrina jurídica era em determinar o que pode ser prestado ou não pelo Estado em termos de saúde, que isso para mim seria integralidade. Só que isso que o direito denomina integralidade da saúde, que seria o que poderia ser prestado ou não. Embora seja uma visão limitada da saúde, porque saúde não é só o que pode ser entregue ou não pelo Estado, percebe-se que assim, é uma ciência dizendo o que vai ser entregue pelo Estado em relação à saúde, sem saber o que é saúde. Então, assim, é essa contradição do direito que me levou para a medicina social, que é uma ciência que foi resgatada na década de 70, justamente pelos sanitaristas, movimento sanitário, que resultou na Constituição de 88, e que sai dessa visão. Eles, né, romperam também dentro da medicina essa visão da doença enquanto lesão, né, enquanto patologia, e passaram a ter uma visão da doença, também uma visão social, né, do que cerca o cidadão, o paciente, né, as suas condições sociais e de vida. E de todo esse estudo eu concluí, assim, né, na época do meu mestrado, que, na verdade, o direito, a ciência do direito e a doutrina jurídica, quando eu falo ciência do direito, é a doutrina também, tem uma visão da saúde como ela é posta nos tribunais. Na verdade, é a saúde que é colocada no processo, como se
para o direito e para a doutrina jurídica, saúde é aquilo que está no mundo do processo. Enquanto que para a medicina social, a saúde seria justamente o contrário, é o que está no mundo. Então, assim, já daí já se percebe que a visão do direito sobre saúde é muito restrita, né? Enquanto que a medicina social tem uma visão um pouco mais ampla, que estuda justamente a saúde da perspectiva de como ela deve ser, né? E, bom, de todos os autores que eu li na medicina social, né, eu gosto muito de um livro chamado Normal e Patológico, do Georges Canguilhem, em que ele vai justamente explicar a saúde. Ele é um filósofo que resolveu fazer medicina, e ele vai explicar a saúde, né? Uma das do que ele conclui é que, na verdade, há um limite muito tênue entre o normal e o patológico, e que a saúde ela deve ser considerada individualmente para cada cidadão, né, para cada paciente, porque o que é normal para um pode ser patológico para outro, e às vezes o que é normal para você em determinadas condições de temperatura e pressão pode ser anormal. Então, por isso que a saúde ela precisa ser entendida na individualidade de cada pessoa, de cada cidadão, de cada paciente, né? E por mais difícil que isso possa parecer, para nós juristas é uma atividade muito mais fácil, porque já que para a gente o paciente vai ser aquele que está no processo, né? Aquele paciente que vai chegar para a gente. Isso para um médico é muito mais trabalhoso, porque o mundo, a realidade deles é muito maior. Então, ainda que possa parecer trabalhoso, não é impossível você tentar identificar a saúde individual de cada um, né? Então, resumidamente, para mim, eu entendo a saúde como, na questão da universalidade, para mim é todos, integralidade para mim é tudo, na equidade, na medida da demanda judicial ou administrativa. Essa explicação se fez necessária justamente para que vocês possam entender o meu ponto de vista com relação às decisões de saúde, em que, né, Deus não dá asa a cobras, não são muitas, porque tanto em Resende como em Queimados eu não tenho muitas questões de saúde, tem muitas questões de saúde privada, mas aí é uma questão contratual, e saúde pública eu não tenho muitas. Isso não significa que a saúde em Resende e em Queimados seja boa, pelo contrário, eu acho que falta o acesso à saúde em muitas questões para eles, principalmente em Queimados. Em Queimados só tem uma UPA, não tem porta de entrada, não tem hospital, não tem nada lá. Então, não significa que Queimados a saúde seja um espetáculo, né? Pelo contrário, acho que falta acesso a muita informação para eles, né? E com relação, assim, às decisões judiciais e às suas consequências, eu escolhi 2 temas para falar para vocês, que são os mais recorrentes, pelo menos na minha pouca prática, né, de 7 anos, que é o fornecimento de medicamentos e a questão atual que me angustia muito, que é a internação compulsória, né? Então, para o fornecimento de medicamentos, então, dependendo da visão que você tenha da saúde, você vai proferir decisões restritivas do direito à saúde, ou você vai poder assegurar o direito à saúde tal como o direito social, fundamental e humano que ele é, né? E, com relação a essa visão restrita da saúde, que a grande parte da doutrina jurídica tem, normalmente eles argumentam com propriedade, né? Com argumentos da reserva do possível, do financiamento possível, do mínimo existencial. As procuradorias tentam, né? Eu costumo chamar isso de argumentos de procuradoria, não de uma forma pejorativa, mas porque realmente o são, porque são as procuradorias que vão defender, né? E até porque eu tenho muito respeito pelas procuradorias, eu tenho muitos amigos procuradores, e eu gosto muito de conversar com eles até para eu conseguir rebater, né, os argumentos dele. Mas eu realmente não consigo tolerar argumentos como esse da reserva do possível e do mínimo existencial em questão de saúde. Primeiro, porque para mim você não tem como estabelecer um mínimo existencial em saúde, porque se eu adotando a concepção do Canguilhem, se a saúde ela é individual de cada ser humano, o que pode ser bom para um pode prejudicar a saúde do outro.
Então, não existe como você estabelecer um mínimo de saúde que cada ser humano deva receber e em consequência, deferir ou indeferir uma liminar, uma decisão de um medicamento ou de um tratamento de saúde. É claro que, assim, listas, esses protocolos do SUS, eles são bem-vindos, mas como uma forma de racionalizar a prestação de saúde. Eles não podem ser rígidos ao ponto de prejudicar a saúde do cidadão, né? E isso a gente acha que não acontece, mas acontece. Tem uma médica que quando eu estava fazendo mestrado, eu conversava com todo mundo quando eu estava fazendo mestrado. Todo médico que eu ia, eu conversava para justamente entender o lado deles. E ela me falou que ela é médica da Polícia Militar e ela tinha um paciente que estava com um câncer de estômago. Para o protocolo estabelecido pelo SUS, era um medicamento tal. Aquele medicamento fazia, naquele paciente, o câncer crescer. Então, ela precisava de um outro medicamento que não estava no protocolo do SUS, que não era reconhecido pela Anvisa, e que, para ele, iria reduzir o câncer. Ela, obviamente, não conseguiu administrativamente e o próprio médico recomendou que o paciente ingressasse judicialmente e conseguisse o medicamento. Então, vocês verem como realmente assim, a saúde ela tem que ser entendida na individualidade de cada paciente. Você não pode ser rígido a ponto de prejudicar a saúde do paciente, até porque, né, senão vai ser uma inversão de valores do Estado, né? O Estado existe para o cidadão, para o paciente, não o contrário, né? E ninguém nunca disse que ia ser fácil. Então, a partir do momento que optou-se por ser Estado, então, a finalidade dele é assegurar a saúde dos seus cidadãos e não prejudicar de forma alguma. Isso, para mim, é inadmissível. Né? Do mesmo modo, o argumento da reserva do possível, que seja fática, jurídica, como queiram os doutrinadores jurídicos, para mim não se aplica em direitos sociais e principalmente na saúde. Existem 2 doutrinadores do Sul, que eu me baseei no meu mestrado, que é o Andreas Krell, até trouxe o livro dele aqui, e outro, o Josué Mastrode. O Andreas Krell, inclusive, ele é um alemão radicado no Rio Grande do Sul, em que eles rechaçam totalmente essa teoria da reserva do possível, e justamente sob o argumento de que você não pode, principalmente num país como o Brasil, com injustiças sociais, com uma diferença de classes sociais tão grande, aplicar uma teoria que nem é majoritária na própria Alemanha. E só seria esse argumento só seria realmente tolerável na hipótese de ausência total de recursos financeiros, que aí se justificaria a inércia estatal. E na prática, nos processos judiciais que a gente vê, o Estado argumenta, mas nunca prova que não tem dinheiro. A realidade é essa, nunca prova que não tem dinheiro, nunca prova que fez um repasse. Eles argumentam, mas já que para o direito o que está no mundo é o que está no processo, se não está no processo a prova de que não tem dinheiro, então não se pode, né, no meu entender, acatar, negar o direito à saúde, que é fundamental e humano, sob o argumento de ausência de recursos. O Andreas Krell, que é esse alemão, que é radicado no Rio Grande do Sul, ele até tem uma passagem que eu sempre gosto de ler, que ele fala assim: tenho certeza de que quase todos os doutrinadores do direito constitucional alemão, se fossem inseridos na mesma situação socioeconômica de exclusão social, com falta de condições mínimas de uma existência digna para boa parte do povo, passariam a exigir com veemência a interferência do Poder Judiciário, visto que este é obrigado a agir onde os outros poderes não cumprem as exigências básicas da Constituição. E mais, se o Estado realmente estivesse tão preocupado com seu orçamento, não ficaria tão confortável com o sequestro de verbas, né, para a compra de medicamentos, a ponto do próprio Estado do Rio disponibilizar uma conta apenas com essa finalidade. Né? Em Queimados, por exemplo, onde eu atuo, as poucas tutelas de saúde que eu tive a oportunidade de deferir, o município não cumpriu nenhuma. Em todas eu tenho que sequestrar a verba, porque para eles é muito cômodo. Né?
Antes, se eles ainda fossem cumprir, ainda ia ter que dar trabalho, dispensar licitação, dá muito trabalho. Então, sequestra a verba. Né? E até porque, em termos de lei de responsabilidade fiscal, isso é considerado como não é um gasto voluntário, um cumprimento de uma decisão judicial, isso não entra nos limites dos gastos da lei de responsabilidade fiscal. Né? Então, para quê, né, atender a população? E um argumento que eu criei também para essa reserva do possível, que na época eu pesquisando, perguntei para uma professora que eu tinha, uma economista, Angela Penalva, e perguntei para ela, como é que você combate o argumento da falta de dinheiro? Né? E ela respondeu, com dinheiro. Né? Então, seria um argumento numérico. Né? Na verdade, a saúde tem dinheiro, falta transparência nos orçamentos da saúde. Né? Para vocês terem uma noção, tem um autor, um médico que fez um levantamento de todos os orçamentos da União, desde 2000 a 2009. O problema é que agora mudou a regra, mas pela regra antiga do repasse, ele chegou à conclusão de que ao Ministério da Saúde, a União devia ao Ministério da Saúde cerca de 30 bilhões de reais de repasse. Ou seja, dinheiro para a saúde tem. Né? Porque, na verdade, o orçamento, se você minimamente conseguir ler o orçamento da saúde, você consegue constatar que no orçamento da saúde não constam apenas as ações e serviços de saúde. Constam gastos que não deveriam constar como saúde no orçamento de 60 bilhões de reais, tais como gastos com inativos, juros e amortizações de dívidas, recursos do Fundo de Combate à Pobreza, que não deveriam estar no orçamento da saúde, né? Próprio, que até foi objeto de algumas denúncias nos jornais, os gastos com os planos de saúde dos funcionários do Ministério da Saúde estão no orçamento da saúde. Então, assim, falta transparência no orçamento, né, e efetivamente um repasse efetivo das verbas, porque agora em 2011 mudaram a regra de novo, mas essa conta que ele chegou era com as regras ainda da emenda 29, né, que considerava o PIB anual, a diferença do PIB do ano anterior. Então, só até 2009 a União devia ao Ministério da Saúde cerca de 30 bilhões de reais. Então, mais uma razão para se dizer que dinheiro se combate, falta de dinheiro se combate com dinheiro, porque dinheiro tem, só não é repassado. Né? E a segunda questão que eu queria falar para vocês seria da questão da internação compulsória. Né? Essas decisões judiciais, que eu também só tive nas minhas mãos a oportunidade de decidir sobre 2 casos. Com relação às internações compulsórias, o que eu acho que assim, o Poder Judiciário tem que ter um olhar um pouco mais cuidadoso com o dependente químico. Primeiro, o dependente químico, ele não é um doente mental. Ele tem plena capacidade. E ele tem tanta capacidade que ele optou por se drogar. Isso é uma questão de liberdade individual. Eu sou dona do meu corpo, eu sou dona da minha pele, o que eu faço da minha pele para dentro diz respeito a mim. Né? E, além do que, ele é um cidadão, é um ser humano, e ele precisa de tratamento se ele quiser. Né? Tem uma frase da Maria Lúcia Caran, que eu gosto muito, que ela sempre repete, que é uma juíza aposentada aqui do tribunal, membro da JD, da qual eu faço parte também, membro da LIP. E ela fala, ninguém pode ser coagido a ser protegido contra a sua própria vontade. E as decisões de internação compulsória, elas fazem exatamente isso. Né? E um tratamento compulsório, da forma como vem sendo feito, e se vocês tiverem a oportunidade de escutar os usuários que são submetidos a tratamento compulsório, são verdadeiras torturas, né, em pleno 2013, e o tratamento compulsório de dependentes químicos, em hipótese nenhuma, assegura o direito à saúde deles. Ao contrário, agrava a dependência química, além de causar outros males. Então, assim, numa visão superficial, a internação compulsória, além de violar a dignidade da pessoa humana, a liberdade individual, viola o próprio direito à saúde,
que é o argumento que se utiliza para internar. Então, na verdade, é o Poder Judiciário desrespeitando direitos humanos, quando, na verdade, é quem deve ser o guardião e assegurar os direitos humanos. A internação compulsória é uma verdadeira violação de direitos humanos, não só pela violação da liberdade individual, mas porque, na prática, eles são submetidos a verdadeiras torturas, e principalmente com nessas clínicas agora, né, vai ser agravado ainda com Bolsa Crack, né, que foi instituído em São Paulo. Eu fui para Goiânia para um congresso e teve um relato de 2 ex-usuários que foram submetidos a internações compulsórias, que eles relataram que eles eram barbaramente torturados porque não queriam aceitar a religião da qual aquela clínica pregava. Então, eles levavam chutes, pontapés, eram amarrados às camas, não podiam falar com as suas famílias, e os que tentavam fugir, às vezes eram picados por cobra, morriam no mato. Assim, é uma verdadeira violação de direitos humanos que o Poder Judiciário, no meu ver, não pode tolerar em hipótese alguma. Com relação à postulação em si, normalmente se utiliza essa lei que o desembargador Verani leu para vocês, que é uma lei de 2001, que ficou tramitando no Congresso desde 89, e que representou justamente uma luta contra a internação manicomial dos 2 doentes mentais. Dependente químico não é doente mental. Inclusive, os CAPs são diferentes. O doente mental é tratado no CAPS, o dependente químico no CAPS-AD, que é de álcool e drogas. Então, no meu entender, a postulação, o requerimento com base nessa lei antimanicomial já é errada por si só. Primeiro, porque não é feita para o dependente químico, é feita para o doente mental. E, em segundo lugar, a própria legitimidade. Normalmente, o que eu tive nas mãos foi um requerimento do Ministério Público, o que, para mim, também é duvidosa a legitimidade do Ministério Público. Eles requerem sob o argumento de ser um direito individual indisponível, e, para mim, a saúde é, no aspecto da liberdade individual, absolutamente disponível. O Ministério Público não pode me obrigar a me tratar. E a legitimidade passiva, muitas vezes, coloca um paciente no polo passivo, né? Ou seja, sit-se, intime-se, interne-se, né? Obviamente, ele não pode ficar no polo passivo. E, muitas vezes, vem sem o pedido de interdição, o que, para mim, também é uma incoerência, porque, já que ele tem que ser submetido a um tratamento que ele, compulsoriamente, tem que me provar que ele não é capaz de decidir por si só. E a maioria das vezes eles são, na grande maioria das vezes, eles são capazes. Eles podem ter uma doença mental correlacionada. E aí é outra história, mas o dependente químico, isoladamente, ele é uma pessoa capaz. Né? E as 2 vezes que eu tive as decisões judiciais envolvendo internação compulsória, nas 2 vezes eu tive o mesmo procedimento. Primeiro, eu entrei em contato com o CAPS-AD, porque eram realidades pequenas, né, Resende, Queimados, porque eles têm noção, eles conhecem os pacientes, eles sabem o que acontece na casa dos pacientes. Não é uma questão isolada. O dependente químico, ele não utiliza a droga etiquetada de ilícita porque ele é uma pessoa sem moral, ou porque ele, né, ou ele é um criminoso, né? E normalmente envolvem questões familiares, e as pessoas do CAPS-AD, normalmente essa pessoa já está sob tratamento lá, ou aderiu ou ainda não aderiu, mas a família também precisa ser tratada, né? Então é sempre bom tentar ouvir o CAPS-AD, se possível o próprio paciente, porque no caso que eu tive em Resende, eu consegui ouvir o paciente, ele voluntariamente depois quis se internar e foi internado de uma forma voluntária e depois saiu, e também não é uma internação que cura a pessoa, né? Mas, em regra,
a família também precisa de tratamento. Então, não é uma questão isolada do próprio paciente, né? E uma coisa, assim, que, só para terminar, que vem me intrigando muito, assim, a gente estava até num seminário da Resistência Democrática e o professor Juarez Cirino falou sobre a teoria do direito penal do inimigo, e eu, há algum tempo, já venho pensando sobre isso. Na verdade, eu acho que existe um direito civil administrativo do inimigo também, que no direito penal do inimigo há aquela diferença entre o cidadão e o inimigo, né? Em questão de saúde, pela própria fala dos procuradores, dos argumentos utilizados, eu percebi nesses anos que há uma diferença entre o cidadão e o paciente, né? Porque o paciente que postula judicialmente um medicamento é visto pelo Estado como um inimigo, porque quer tirar o dinheiro do Estado. E isso é bem claro na fala dos procuradores, que falam que o problema não está no paciente, o problema está no medicamento, se o medicamento é label ou off-label, né? Muitas vezes, e eles têm uma visão de que quando o medicamento é off-label, que é o que não está na bula, haveria uma máfia. Eles têm uma visão, partem do princípio que todo o requerimento de medicamento envolve uma máfia dos advogados com os médicos e que o paciente vai pegar aquele medicamento e vai vender. Então, tem uma visão do paciente como se fosse um inimigo do Estado e não uma pessoa que está num momento frágil da vida e que precisa de um medicamento, né? E os dependentes químicos, a visão do Estado para os dependentes químicos é pior ainda, porque eles são inimigos da sociedade, porque são pessoas que podem cometer um crime a qualquer momento, né? E num sistema penal que não se pune a cogitação, mas que se interna sem qualquer defesa, direito, princípio, sem qualquer obediência aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, né? E se pune com penas de reclusão. Um aluno meu da Fiocruz, que é do Sul, falou que lá os mandados de internação saem escrito por tempo indeterminado e regime fechado. Ou seja, assim, são condenados à prisão sem qualquer processo e sem terem cometido crime. Eles são internados sob o argumento de que, para o uso satisfazer o seu vício, eles vão vir a cometer um crime. Então, assim, é um desrespeito, além dos direitos humanos, aos princípios básicos da Constituição, né? Isso na visão do Estado com relação àquele que é, antes de tudo, o seu cidadão e a razão pela qual o Estado